É uma alegria tão grande estar aqui hoje. E eu viajo toda semana visitando as nossas igrejas, esse Brasil afora e até fora do Brasil. E é uma alegria, cada semana uma alegria nova, mas eu sinto particularmente alegre quando eu venho aqui nessa conferência tão grande. Não é? Tantos irmãos cheios da vida de Deus, tantos luzeiros resplandecendo nesse mundo tenebroso. Você é muito amado do Senhor. E eu gostaria de compartilhar sobre isso hoje. Mas antes de eu compartilhar a palavra, eu nem sei se deveria falar isso aqui, porque aqui tem mais de 15 mil pessoas. Eu só trouxe 100 livros. Esse livro, 21 dias para vencer o pecado, foi a nossa campanha de jejum lá em Goiânia agora. Terminou semana passada, domingo passado. E nós falamos basicamente sobre esse tema, sobre ser transformado, vencendo o pecado na sua vida cotidiana. Você foi chamado para desfrutar vitória, vitória sobre o diabo e vitória sobre o pecado no nome de Jesus. E eu trouxe apenas 100 exemplares. Se você quiser acompanhar o que eu vou pregar agora, vou ministrar 3 vezes aqui com os irmãos, hoje e amanhã, e eu vou ministrar o que está aqui no livro. Então vou ministrar agora o primeiro dia. Se porventura você depois quiser pegar para enriquecer-se e abençoar também o pregador, eu vou ser muito feliz em que você fizer isso. Hebreus capítulo 2, verso 6. Hebreus 2, verso 6, eu tenho que acreditar que está sendo projetado, porque eu não estou vendo nada daqui. Diz assim a palavra de Deus: antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória, de honra o coroaste. Diga: de glória e de honra coroaste. E o texto continua: e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Diga: glória e honra. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Diga: nessa manhã eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, para ser transformado de glória em glória pelo poder da palavra do Senhor. Diga: eu rejeito toda resistência na minha mente e no meu corpo. Diga: eu sou livre para receber do Senhor, em o nome de Jesus. O texto que nós lemos menciona 2 vezes a expressão glória e honra. E quando nós falamos de ser transformados, nós estamos falando, na verdade, de sermos cheios de glória e sermos cheios da honra do Senhor. E o início desse texto aqui de Hebreus é uma citação do Salmo 8. É no Salmo 8 que diz: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o Velho Testamento foi escrito em hebraico.
E essa palavra coroaste aqui, lá no Salmo 8, em hebraico, é atar. Atar. E atar não significa simplesmente uma coroa que você coloca na cabeça. Atar significa ser rodeado, significa ser cercado, significa ser envelopado, significa ser revestido. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e Deus o coroou de honra e de glória e de honra, está dizendo que Adão, ele estava vestido com a glória de Deus, e era por causa dessa glória que Adão podia sujeitar toda a criação. Os animais, né? Os grandes animais, eles se sujeitavam a Adão, não porque Adão tivesse alguma arma tranquilizante ou algo assim, não, simplesmente Adão tinha que falar, comandar. Uma vez que ele comandava, simplesmente a criação obedecia. Por quê? Porque ele estava cheio da glória. O que é a glória? Era o esplendor radiante, brilhante da presença de Deus. Era o brilho celestial no homem. Eu sei que a Bíblia fala que de fato o homem e a mulher estavam nus, mas eles não estavam nus no sentido em que nós às vezes ficamos nus, sem a roupa. Significava apenas que eles não precisavam de vestir essa roupa que nós vestimos, porque eles estavam revestidos de uma glória celestial. É isso que significa essa palavra aqui em Hebreus, quando diz que eles foram coroados de glória. E o texto diz que tudo estava sujeito aos seus pés. Preste atenção, quando Deus criou o homem, Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Adão. Ele tinha apenas que comandar. Pastor, mas e a serpente? A serpente também estava debaixo da autoridade de Adão. Adão poderia ter simplesmente mandado que ela saísse, ou mandado que ela se calasse, mas ele não falou nada. E você sabe, quando nós calamos, nós permitimos que coisas aconteçam ao nosso derredor. Adão simplesmente se calou, e porque ele se calou, algo aconteceu. Mas o texto não está querendo falar realmente de Adão, porque nós sabemos que Adão caiu no pecado, e lá em Romanos 3:23 diz que porque Adão caiu, ele perdeu a glória. Ele perdeu a glória. Mas o texto que nós lemos agora diz que Jesus veio para conduzir de novo esses filhos para glória. Eu quero dizer para você que de glória em glória, a glória de Deus está sendo restaurada na sua vida. Isso aqui não é nenhuma frase de efeito para deixar você impressionado, não. Isso é a verdade do Evangelho. A glória de Deus está sendo colocada sobre a sua vida novamente. Essa coroa não é algo para se colocar na sua cabeça, é algo para revestir toda a sua vida. Depois, no verso 10 diz que todas as coisas existem para Ele e por Ele. Tudo que existe é para Ele e por Ele. E tudo que é para Ele e por meio dele vai ser cheio de glória, de vida. E o texto fala ainda no verso 10 algo misterioso. Diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Aqui está dizendo que Jesus teve que ser aperfeiçoado. Como é que é isso? Como é que Jesus teve que ser aperfeiçoado? Ele não era Deus? É verdade. Jesus, antes de encarnar, ele subsistia na forma de Deus, e como Deus era perfeito, mas tinha algo
que ele nunca tinha experimentado. Sendo Deus, ele nunca precisou, por exemplo, de submeter a ninguém, porque Deus não submete, Deus manda, Deus apenas determina. Mas aí Jesus veio e ele teve que assumir a função de servo. Mas não apenas isso, Deus também não morre. Ele teve que aprender a obediência e depois teve que experimentar a morte por todos nós. Essa palavra aperfeiçoar aqui no grego é teleios, e significa acrescentar algo que não tinha antes. Jesus se tornou plenamente o nosso Salvador, se tornou plenamente alguém apto para nos representar diante de Deus como nosso sumo sacerdote. Por isso ele teve que ser aperfeiçoado. E por que o Senhor fez tudo isso? O verso 10 diz: para conduzir muitos filhos à glória. O Senhor Jesus passou pelo sofrimento da obediência, de ser um servo, padecer na cruz, experimentar a morte por todo homem. Sabe para quê? Para te conduzir à glória. Aí você fala: pastor, essa glória aqui não é o céu. Nós temos que entender a Bíblia sempre baseado no seu contexto. E o contexto aqui de Hebreus não é o céu, não está falando do céu aqui. É claro que ele morreu e ressuscitou para nos levar para o céu também, mas aqui está falando de uma glória para nós experimentarmos hoje. Há uma glória para nós experimentarmos hoje. Quantos têm fé para dizer amém nessa manhã? Porque ele diz que ele passou pela morte, passou pela ressurreição, para conduzir muitos filhos, para experimentar aquela glória que Adão experimentou lá no começo. Mesmo que você não tenha consciência disso, filho, e é normal você não ter consciência disso, depois que você nasceu de novo, uma glória foi colocada na sua vida. Há algo diferente em você. Há algo diferente em você, você às vezes não percebe. E porque nós convivemos muito entre irmãos, às vezes nem percebemos nos outros, mas as pessoas de fora percebem. Tem algo diferente em você. Tem algo que eles não conseguem explicar que está em você. Sabe o que é algo que é esse? É a glória de Deus que está resplandecendo na sua vida. Hoje você está novamente cercado com essa glória. O texto diz que nós estamos agora coroado com esta glória. Há uma glória na sua vida. Eu sempre digo lá em Goiânia para os irmãos: quando alguém vier discutir com você, não discuta com ele, não divida a sua glória com ele. Ele veio para discutir com você porque ele quer a sua glória, ele quer compartilhar da glória que é sua. Eu aprendi isso há muito tempo. Quando alguém quer falar algo contra mim, me acusar ou me criticar, eu apenas fico calado. Eu não vou dividir minha glória com ele. Eu fico calado, fico ali olhando para ele, deixo a minha luz brilhar por um momento e depois eu vou embora com a glória do Senhor sobre a minha vida. Deixa a glória do Senhor brilhar na sua vida. Essa glória, essa radiância, essa presença é que nos garante pela fé que nós podemos sim experimentar milagres, experimentar saúde, experimentar suprimento, experimentar presença, algo que faz diferença quando nós chegamos. Você é uma cidade edificada sobre o monte, não dá para esconder mais a sua luz. Não dá para ocultar a presença de Deus na sua vida, porque você foi coroado de glória e de honra. Quantos dizem amém nessa hora? Eu sei que nós estamos habituados a pensar em confissão para poder ter algo. E aí nós ouvimos: temos de confessar a palavra para ter algo. Mas esse conceito não é coerente com o Novo Testamento. Nós não temos que confessar para ter. Nós temos sim de confessar, mas confessar porque já temos. Nós confessamos porque já somos. Nós confessamos porque Jesus já conquistou. Nós confessamos porque já é realidade. E hoje estou dizendo para você: você já está revestido de honra e de glória, porque você nasceu de novo. Pastor, mas eu sei que eu tenho pecado. Cada vez que eu peco, a glória vai embora. Eu pergunto para você: cada vez que você peca, o Espírito Santo vai embora de você? Não.
Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então acabou. Uma vez que o Espírito Santo entrou dentro de você, Ele não vai te largar mais, e Ele vai te conduzir para a glória. Pode ser que a glória que você experimenta hoje é uma glória pequena. Pode ser que hoje a glória que você está provando ainda é pequena, mas eu digo para você, você pode crescer nessa glória. Você pode crescer nessa glória. Quantos querem crescer em glória aqui hoje? Pastor, como é que nós podemos crescer em glória? Eu queria falar 3 princípios para você, mencionados no Novo Testamento, para você crescer em glória. Primeiro, 2 Pedro capítulo 1, verso 17. 2 Pedro capítulo 1, verso 17. Primeira coisa, se você quer crescer em glória, ouça o Pai falando com você. Primeira coisa, ouça o que o Pai está falando com você. Ouça aquilo que o Pai está falando. Olha o que diz em 2 Pedro 1, verso 17. Pois Ele, aqui está falando de Jesus, pois Ele recebeu da parte de Deus Pai, o que Ele recebeu, irmãos? Honra e... Olha as duas palavrinhas de novo aqui juntas. Pois Ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Quando? Quando que Jesus recebeu honra e glória? Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com Ele no Monte Santo. Veja, Pedro está aqui relembrando o que aconteceu no dia em que ele subiu com Jesus no monte, eu creio que foi o Monte Hermon. E Jesus então, diante dos olhos dele, Tiago e João, foi transfigurado. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 17, que as suas vestes resplandeciam, o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Era a glória aparecendo, era a glória se manifestando. Ela estava o tempo todo com Cristo, o tempo todo em Cristo, mas nem todos podiam vê-la, mas ela estava lá. Hoje pode ser que você também não veja, mas há uma glória presente na sua vida. Mas o texto diz: quando? Como foi que o Senhor recebeu essa honra e essa glória? Aí Pedro diz: Jesus recebeu essa honra e glória quando o Pai falou com ele. O que o Pai falou com ele? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Pastor, eu não sei se Deus me ama. Eu não sei se Ele está dizendo do céu para mim: você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Porque tem tanta coisa errada na minha vida, tem tanta coisa que eu tenho que corrigir ainda, tanta coisa para ser mudada. Eu acho que quando Deus me olha, eu penso que Ele fica mais desapontado, pastor. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Depois que você foi salvo, você foi enxertado em Cristo. Preste atenção. Você agora está em Cristo, e tudo que diz respeito a Cristo diz respeito a você também. E agora, quando Deus Pai olha para você, Ele não vê você, mas Ele vê Cristo em você. Mas pastor, eu tenho tanta coisa ainda imperfeita. Pois é, mas você não se apresenta diante de Deus confiado no que você faz, confiado nas suas obras. Você se apresenta dizendo: eu estou em Cristo, eu sou membro de Cristo. E o que Deus Pai fala para Cristo, Ele fala para você também. Eu vim aqui contar para você hoje, que se você quiser crescer em glória, você tem que aprender a ouvir Deus Pai falando com você do céu: você é o meu filho amado e eu tenho prazer em você. Foi dessa maneira que Cristo se encheu de glória. Foi dessa maneira que Cristo foi mudado. Alguém fala: pastor, Cristo precisava de mudança? Sim, Ele foi aperfeiçoado. Ele foi aperfeiçoado. Como é que Ele foi capaz de aguentar
as acusações dos fariseus, suportar a traição de discípulos, como foi Judas e Pedro. Como é que aconteceu isso? Porque você vê várias vezes no decorrer, e nós nem sabemos quantas vezes isso aconteceu na realidade, mas várias vezes é relatado Deus dizendo para ele: é o meu filho amado, é o meu filho amado. Sabe o que permite você ser cheio de glória? É você se lembrar o tempo inteiro: eu sou amado de Deus, eu sou amado do Senhor. Mesmo que eu de mim mesmo não tenha nada, eu me apresento por causa de Cristo. Eu sou amado do Senhor. Presta atenção. É fácil você achar que você é amado no dia que você comporta bem. Vamos ser francos. No dia que você faz tudo certinho, é fácil você levantar e dizer: Deus me ama, Deus me ama. Mas quantos têm coragem de levantar a cabeça e dizer que é amado quando acabou de fazer algo errado? Quando acabou de pecar? Quantos têm a ousadia de levantar e dizer: eu sou amado de Deus, Deus me ama e Ele vai completar a obra na minha vida? Apesar do verbo aqui está numa voz passiva, não é? Reflexiva, transformai-vos. Não somos nós que nos transformamos, não é você que se muda. Você não é capaz de mudar a si mesmo, não é capaz de mudar ninguém. Esse poder nós não temos, porque se nós tivéssemos poder para nos mudar, não precisava de Jesus ter vindo e morrido na cruz. Nós mesmos nos mudaríamos e entraríamos no céu. Mas como é impossível no nosso esforço nos mudarmos, então Jesus veio, e na cruz Ele garante transformação para você. É Ele que vai transformar você. Pastor, por que você disse que Ele vai mudar? Porque a Bíblia fala que naquele dia, quando nós chegarmos diante dEle, nós vamos dar para Ele toda a glória. Agora, para que Ele receba toda a glória, então todo o serviço tem que ser dEle também, todo o trabalho tem que ser dEle também. Mas se uma parte do trabalho for sua, você vai querer ganhar alguma glória naquele dia. Você vai dizer: não, isso aqui foi eu que mudei. Ó, deu um trabalho danado mudar esse hábito aqui, mas eu consegui. Olha, você sabe, me esforcei muito. Ó, trabalhei muito. Ó, jejum e disciplina. E eu mudei. Então isso aqui foi trabalho meu. Ninguém vai dizer isso diante de Deus. Sabe por quê? Nós não temos poder para nos mudar, mas o Espírito Santo que está dentro de você, Ele vai mudar e já está mudando você. E essa mudança, preste atenção, você nem percebe. O diabo fica o tempo inteiro levando você a olhar para si mesmo. Vou falar mais sobre isso hoje à tarde e amanhã. E você fica o tempo inteiro se olhando, achando que é o seu zelo em ficar se investigando e olhando para si mesmo que vai transformá-lo. Não é. Você é transformado por contemplar a Jesus. Mas a transformação, quando ela acontece, filho, você nem percebe que ela aconteceu. A verdadeira vitória não é fruto do seu suor. A verdadeira vitória é dada para você pela graça de Deus. Quando você percebe, já aconteceu a mudança. Olha para cá. Como é que toda religião aí fora funciona? Toda religião aí fora funciona da seguinte maneira: o líder, seja lá o nome que ele recebe nessa religião, ele chega na frente e fala o que para os seguidores? Vocês têm que mudar. Vocês têm que mudar. Você tem que ser diferente. Você tem que ser mais bonzinho. Você tem que ser mais comportado. Você tem que fazer isso e fazer aquilo outro. E aí nós chegamos na vida da igreja. Sabe qual é o risco? Nós pensarmos que aqui também é religião. Aqui não é religião. Aqui eu não digo para você se mudar. Aqui eu não digo para você que você tem que se mudar. Aqui eu digo para você que a glória já está sendo acrescentada na sua vida todos os dias. É glória em glória. Aqui eu digo para você que essa obra é dele. E aquele que começou a obra, ele vai completá-la na sua vida. Pastor, não estou enxergando isso. Pois é. Aquele que crê não anda por vista. Aquele que crê, ele ignora as evidências, mas ele olha para Cristo e caminha por fé. Eu estou sendo mudado, eu estou sendo transformado. Deus está trabalhando na minha vida. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Quantos creem que isso é verdade? Agora, qual que é o primeiro
aspecto dessa mudança é que você precisa entender que você é amado. Jesus venceu todas as coisas porque ele sabia que era amado. O que muitas vezes leva o crente a viver uma vida inconstante? É porque no fundo ele não sente que é amado. No fundo ele não percebe o amor de Deus na vida dele. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 3, verso 16, no dia do seu batismo, Jesus entrou na água, você conhece a história. O Espírito Santo veio sobre ele e Deus Pai falou do céu. Olha o que diz, Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ah, pastor, Deus falou isso, é porque Jesus era perfeito. É porque você não conheceu o amor de Deus ainda. João diz que ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. Ele amou você quando você era inimigo, não estava nem pensando nele. Ele já estava pensando em você. Ah não, Jesus, o Pai falou que tinha todo o prazer em Jesus, porque Jesus fazia toda a vontade de Deus. Preste atenção, aquele não tinha feito nada ainda. Jesus não tinha feito nenhum trabalho, não tinha curado nenhum enfermo, expulsado nenhum demônio, não tinha feito nenhum discípulo, ele não tinha feito nenhuma obra ainda. E no entanto o Pai falou o que para ele? Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A Bíblia fala que os céus se abriram para ele. É verdade que os céus só se abrem para Cristo, mas se você colocar Cristo na sua vida, o céu vai estar aberto sobre a sua vida também. Se você colocou Cristo na sua família, o céu está aberto na sua casa também. Se você colocou Cristo no seu trabalho, o céu está aberto no seu trabalho também. E você vai ouvir a voz do Pai dizendo: você é meu Filho amado, e eu tenho todo o prazer em você. O problema nosso é que nós não conseguimos acreditar que Deus nos ama. Aí você vai dizer: pastor, mas Ele nos ama. Pegue sua Bíblia, lá em 1 João 4,17. 1 João 4,17. Olha o que a palavra do Senhor diz. Vamos ler o verso 10 primeiro. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Em que consiste o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus. O amor não tem nada a ver com você. Muitos de nós pensamos que tudo depende do quanto nós amamos a Deus. Isso é verdade. Eles dizem: ah, nós vivemos no pecado porque não amamos a Deus. O fulano de tal está caindo no erro porque ele não ama realmente a Deus. Ele está fazendo isso porque ele não ama realmente a Deus. E nós entendemos que de fato Jesus disse que quem pratica esse mandamento de amar a Deus e amar ao próximo, cumpre toda a lei. Então é natural que nós pensemos que o nosso amor está na origem, mas não está na origem. O texto diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que significa isso? No Velho Testamento havia a lei, e o primeiro mandamento era esse: amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Primeiro mandamento, é o fundamento de toda a lei. Mas Paulo diz que ninguém nunca cumpriu a lei. Isso significa que todos aqueles grandes homens do Velho Testamento não conseguiram cumprir o primeiro mandamento. Eu vou ousar dizer para você que nem Davi, que escreveu os Salmos, cumpriu plenamente o primeiro mandamento. Ele amava a Deus, mas não amava segundo o padrão da lei. Toda a alma, todo entendimento, toda a força. Porque na lei funcionava assim: se você obedecer o mandamento, então Deus vai se agradar de você e vai te abençoar. Essa é a lei. A lei sempre começa em você.
Você primeiro vai me amar. Você vai me amar com toda a sua força. E aí eu vou te abençoar. E aí então eu vou liberar sobre a sua vida o que você deseja. Mas você tem que fazer. Então no Velho Testamento, o trabalho começava em você e você respondia a Deus. Deus respondia a você, perdão. Você começava obedecendo e Deus então vinha e abençoava. Mas agora na nova aliança é o contrário. O nosso amor não é mais o começo. O começo é o seguinte: é Deus dizendo: eu amo você, e eu vou provar para você o meu amor. Eu vou enviar o meu filho para morrer por você, morrer pelo seu pecado, os pecados de todos os homens. Vou mostrar para você o quanto eu amo. Eu vou amar você nesse aspecto mais do que eu amo meu próprio filho, porque eu vou entregar o meu filho para poder ter você. Então eu vou amar você mais do que eu amo a mim mesmo. É Deus dizendo. E aí, o que João diz? Em resposta ao amor de Deus, então nós o amamos. Nisso consiste o amor. Não em que você amou a Deus, mas Deus amou você. E quando você entende que você é amado agora, aí você enche o seu coração de amor por Ele. Você não pode amar a Deus até o dia em que você entenda o quanto você é amado. Se o Deus que você serve ainda é o Deus do Velho Testamento, você não vai conseguir amá-lo. Se a imagem de Deus é o Deus que está te cobrando, você não vai conseguir, porque ninguém consegue. O padrão é alto demais. Aí, pastora Luiz, então quer dizer que eu tenho que ser como Jesus para agradar a Deus? Pois é, se você consegue, boa viagem, não vou com você. Quer dizer então que se eu não for como Jesus, Deus vai me olhar de lado, se é que Ele vai olhar? Preste atenção, filho. Você não é aceito pelas suas obras, você é aceito pela fé. Quando você crê em Cristo, a obra de Cristo vai agir na sua vida e vai transformar você. Esse é o cristianismo. Não em que nós fazemos, mas que Ele vai fazer em nós. Não em que nós o amamos, mas que Ele nos ama. Ah, mas alguns dizem que amam. Vai lá para o verso 17. Olha o que João diz. Ele diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Por quê? O medo produz tormento. Será que tem irmão que vive atormentado ainda? Essa que é a questão hoje em dia. Infelizmente, muitos de nós ainda vivemos atormentados. Vivendo atormentado por causa de quê? Porque estamos o tempo inteiro com medo de alguma coisa. Ai gente, eu tenho célula hoje, mas eu não orei suficiente. Ele vai para a célula com medo. Ai, agora eu estou aqui no meu trabalho e alguém disse que tem um endemoniado ali na sala. Todo mundo sabe que eu sou crente, vão me chamar para expulsar esse demônio, mas hoje eu não orei, discuti com a minha mulher, pisei na bola. Aí o que acontece com você? Atormentado. Tudo para você é um tormento. Liderar é um tormento. Fazer a obra é um tormento. O tempo inteiro você tem medo. Medo de quê? Medo do amanhã. É medo de ficar doente, é medo de perder a família, é medo de ser acidentado, é medo de ficar velho, é medo, no final das contas, todo medo é medo da morte, diz a Bíblia. Quem diz que tem medo de andar de avião, ele não tem medo de andar de avião. Se o avião estiver aqui embaixo, ele entra ou não entra? Se o avião estiver estacionado, ele entra lá dentro. O que ele tem medo na verdade? Do avião cair e ele morrer. Então em última análise, o que ele tem medo é da morte. Ninguém realmente tem medo da altura. A altura não é nada. O que ele tem medo é de cair e morrer. Então ele tem medo da morte. Por que tem medo da morte? Por que tem medo da morte? Porque sente que não agradou. Deus não deve estar feliz comigo. Eu não fiz o que eu tinha que fazer, não sou o que eu devia ser. E a Bíblia fala que esse medo não é que Deus é assim. Esse medo é porque você não ouviu o Pai dizendo: você é meu filho amado,
eu tenho prazer em você. Hoje eu vim aqui contar para você que você é muito amado. Você não tem que viver atormentado. Nós não vamos ganhar essa cidade trazendo eles a viver como um atormentado aqui dentro. Eu estava vendo aqui um livro, alguém me deu, do pastor Hugo, não li, peguei agora, mas já gostei da capa do pastor Hugo. Na capa tem um homem carregando um peso e perguntando: mas onde é que está o fardo leve que me prometeram? Porque vamos ser francos, irmãos, você chega na igreja, você não era crente, o que os crentes falam para você? Jesus te ama, Ele te ama demais, vem para Jesus porque Ele te ama. Não importa o que você está fazendo, não importa o seu pecado, Ele vai te perdoar. Não importa o seu passado, Ele vai apagar. Ele vai fazer milagre na sua vida porque Ele te ama. E ele fala: mas eu sou um drogado, eu sou um prostituto, eu sou um ladrão. Pois é, mas Ele te ama assim mesmo. Aí você fica alegre ou não fica? Aí você converte, agora já chegou na igreja. Aí você pega e pisa na bola, o que alguém fala para você? Acabou essa gracinha, Jesus te ama agora, viu? Agora é o seguinte, o pau vai quebrar na sua testa. Se você inventar de fazer coisa errada de novo, você está lascado. Aí você fala: foi propaganda enganosa. Me disseram que Ele me amava, agora que eu estou aqui estão me contando outra história. Aí alguém fala: pastor, mas ele tem que obedecer. Esse é o meu próximo tópico. Quem ama, obedece, disse Jesus. Sabe por que não obedece? Porque não experimentou o amor ainda. Sabe qual é o primeiro passo para ser mudado? É descobrir o quanto você é amado, filho. Que não tem um Deus no céu apontando o dedo para você, querendo te tacar um raio na testa hoje, não. Muito pelo contrário, você não tem ideia das bênçãos que Ele tem derramado na sua vida. Você tem sido abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestes. E Ele tem feito isso por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. E Ele fez isso quando você ainda era inimigo. Quanto mais agora que você virou filho, você vai ser muito mais abençoado ainda. Se Ele já te amava quando você era inimigo, agora que você é filho, o amor dEle agora transborda para todos os lados a seu favor. Há um Deus amoroso olhando para você hoje. Quantos dizem amém nessa manhã? Uma das coisas mais difíceis de pregar é aquilo que todo mundo acha que sabe. Eu estou aqui pregando para você algo que você fala: eu já sei disso, eu até prego para as pessoas que Deus as ama. Mas qual que é a sua primeira sensação quando você se vê como um pródigo, alguém que pecou, se lambuzou? Qual que é a sua primeira reação? Eu vou te contar a reação que eu tinha quando eu era jovenzinho, adolescente. Às vezes eu caía nos pecados próprios dessa idade, nas paixões próprias dessa idade. Eu nem saía de casa, ficava no meu quarto. E se eu tivesse que sair, eu não pegava ônibus, eu ia a pé, porque eu dizia: não quero que inocentes morram comigo. Porque eu tinha certeza que o barco ia afundar igual ia afundar com Jonas. Tinha certeza que um raio ia cair na minha testa, o ônibus ia bater, algo ia acontecer. E eu não queria que ninguém sofresse por minha causa. Sabe por quê? Vivia atormentado. Tem irmãos me olhando aqui com essa cara de santo, que ainda vive atormentado, mas faz de conta que não está. Ainda vive atormentado, mas o tormento acabou hoje na sua vida, em nome de Jesus. Você não vai viver atormentado na casa de Deus. Você agora é filho. Você é filho. E como filho, você pode ouvir o pai dizendo que você é amado e o Senhor tem prazer em você. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, Hebreus 2, no verso 9. Olha o que a palavra do Senhor diz. Hebreus 2, verso 9. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Preste atenção. Jesus de fato morreu na cruz porque nos ama. Mas esse não foi o motivo primeiro. Jesus padeceu na cruz por obediência.
porque o Pai mandou. Lá no Getsêmani, ele orou: Pai, tem outro jeito de serem salvos? Tem outra maneira da gente salvar eles? Se tiver, passa de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, e sim o que tu queres. O Pai respondeu para ele: não tem jeito, não há meios de salvação, não há outra maneira de trazê-los para a glória. Então Jesus foi por obediência. Agora, olha o que o texto de Hebreus diz: porque ele obedeceu, por causa do sofrimento e da morte, ele foi coroado de quê, meus irmãos? De quê? Glória e honra. Mais uma vez a palavrinha. Pedro disse que Jesus foi coroado de glória e de honra quando ele ouviu o Pai dizendo: eu amo você, você é meu filho amado, você é meu filho amado. Quanto mais revelação você tem do amor de Deus, mais glória vai sendo acrescentada na sua vida. Deveríamos constantemente dizer para as pessoas, uns para os outros, na célula, em casa: você é amado, Deus ama você, o Senhor ama você, Jesus ama você. Isso não pode ser mensagem para pregar para o incrédulo somente. Temos que pregar para nós mesmos constantemente. Jesus ama você, Ele ama você. Mas agora vem o segundo princípio para você se encher de glória: é você obedecer. Quando você obedece, mais glória é acrescentada na sua vida. A palavra glória no hebraico é kabod, e kabod literalmente significa peso. Peso. Aí você fala: pastor, o que uma coisa tem a ver com a outra? É perceptível. Pessoas que estão cheias da glória de Deus, quando elas chegam, elas têm um peso espiritual. Pessoas do mundo são leves, são como bolha de sabão, plumas, eles não têm nada sólido. Mas aquele que está se enchendo de glória, quando ele chega, quando ele fala, todos param para ouvir, porque ele tem peso. É kabod, é a glória de Deus se manifestando na vida dele. Preste atenção, essa glória já está na sua vida, porque essa glória é a presença do Espírito Santo em você. Mas quando você obedece, essa glória torna-se ainda mais evidente, torna ainda-se mais forte. Há pessoas que quando chegam, de fato, fazem diferença. Há pessoas que quando começam a falar, os outros da verdade tem que ouvir, mesmo quando são incrédulos, no seu trabalho, eles vão ter de te ouvir. Há uma glória especial quando você obedece e caminha em santidade. Mas preste atenção, tudo é resultado, a obediência é resultado do primeiro ponto. Quando você ouve o Pai dizendo que você é amado, a sua resposta é querer agradar aquele que te ama. Há uma ideia por aí de que entender o amor não muda, só muda se entender a pancada de Deus. Crente só muda se ganhar pancada. E aí nós criamos, existe no meio evangélico um tipo de crente que tem problema mental, meu Deus do céu. Ele vai para o culto para apanhar, ele gosta de apanhar. E quanto mais o pregador desce o porrete nele, mais feliz ele fica. Vê se isso não é uma doença mental. Mas aí se chega alguém dizendo: você é amado, alguém já fala o quê? Ei, pregação superficial, isso aí é sorvete. Nós precisamos de comida sólida, bem dura, de preferência batendo na sua testa. Preste atenção, Romanos diz que o que nos conduz ao arrependimento é a bondade de Deus. Está me ouvindo? Quanto mais você entende a bondade e o amor de Deus por você, mais você quer responder. Quanto mais um filho se sente amado pelos pais, mais ele quer corresponder, mais ele quer obedecer. É absurda aquela história, não é? Não fica falando que você ama o seu filho, não, senão ele vai chegar em casa e vai quebrar a casa inteira. Filhos que se sentem amados não vão chegar em casa e quebrar a casa inteira.
Filhos se sentem amados, não vão embora da casa para outra casa. Quanto mais amado ele se sente, mais ele fica ligado aos seus pais. Sabe quem é que vai embora? Eu vou contar para você. Sabe por que tem pessoas que vêm para o nosso meio e depois elas não ficam? Sabe por que elas não ficam? Porque não encontrou ninguém para dizer para elas que Deus ainda as ama. Porque elas já caíram tantas vezes no mesmo pecado, que o diabo as convenceu. Olha, Deus agora cansou de você. Deus agora desistiu de você. Você agora saturou a paciência de Deus. E aí ele conclui o quê? Não consigo ser crente, não consigo viver para agradar a Deus. Deus não me ama, eu só faço coisa errada. Aí ele pega e vai embora. Por que ele foi embora? É porque ele caiu no erro? Não. Ele foi embora porque o diabo falou na mente dele que ele não era amado, e não encontrou ninguém para desmentir o diabo. Mas hoje eu quero desmentir o diabo na sua vida. Não importa quantas vezes você já ouviu isso, não importa quantas vezes já confessou o mesmo pecado, eu quero dizer para você que nada pode separar você do amor de Deus. Ele continua amando você, e Ele quer transformar a sua vida, e Ele vai transformar a sua vida. Não há obstáculo grande demais que Ele não possa quebrar, destruir. Não tem cadeia tão poderosa que Ele não possa arrebentar. Ele está fazendo e vai continuar a fazer. O que leva as pessoas a voltar para o pecado é porque elas não se sentem amadas. Agora, aquele que está aqui dentro, ele sabe que é amado, ele sabe que Deus o ama. Não quer dizer que Deus não vai discipliná-lo, não quer dizer que não há exortação, não quer dizer que não vamos dizer para ele largar o erro. Nós vamos dizer, nós vamos continuar dizendo também: nunca desista, porque o Senhor não mudou, Ele continua amando você. O amor dele é inalterado, Ele continua amando você. Não vá para outro lugar. Quem se sente amado não vai procurar outro lugar para ir. Quem se sente amado não vai procurar outro lugar para poder estar. Está me ouvindo? Normalmente as pessoas caem no erro porque não se sentem amadas. Obediência é só um reflexo, há uma resposta que você dá ao amor de Deus por você. Terceiro princípio, 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Diz assim a palavra de Deus: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e enquanto contemplamos, nós somos o que, meus irmãos? Esse versículo é um versículo subversivo, destruidor de religião. Olha o que eu vou traduzir para você esse versículo no português mais fácil. Todos nós somos como um espelho, e quando nós contemplamos o Senhor, a imagem do Senhor é refletida em nós, que somos um espelho. E quanto mais nós refletimos essa imagem, mais essa imagem está sendo impressa em nós, pouquinho por pouquinho, glória em glória, até que nós sejamos completamente transformados. Segundo o Novo Testamento, segundo o ensino do Novo Testamento, você é transformado por olhar a você mesmo. O texto está dizendo isso. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando a nossa própria cara no espelho, contemplando a nós mesmos. Quanto mais nós nos olhamos, mais mudados nós seremos. É assim que está escrito aí, irmão? Mas é assim que nós vivemos, o tempo inteiro nos olhando. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. Você não é convidado na Bíblia a conhecer a você, não. Você é convidado a conhecer a Jesus. Quando você conhece o Senhor, você é transformado. Quando você contempla o Senhor, você é transformado. Quando nós estamos aqui pregando, nós estamos fazendo uma imagem, um quadro do Senhor na sua mente. Quando eu vim aqui hoje falar para você o primeiro princípio de que o Pai te ama, ainda que você já sabe disso, já ouviu isso e parece tremendamente óbvio na sua vida, se a luz de Deus vem,
Se você tem o coração incendiado, você está vendo algo do Senhor hoje. E aí quando você vê, filho, você é transformado. Você vai embora diferente como você entrou aqui. Uma nova glória foi acrescentada na sua vida. Algo novo que você não tinha foi colocado dentro de você. Por quê? Porque você apenas contemplou. Contemplar é olhar. Você não é transformado por algum tipo de trabalho particular seu. Você não vai ser transformado por alguma técnica. Os irmãos me conhecem, sabem o tanto que eu sou embirrado com esse negócio. 10 passos para vencer a ira, 15 passos para vencer a luxúria, 18 passos para vencer a língua, 90 passos para vencer a internet e a pornografia. Aí você não consegue lembrar essas coisas. Você não consegue ficar colocando isso em prática. Sabe por quê? Porque isso é obra da carne, isso é obra sua, é trabalho seu. O que você tem que fazer, diz a Bíblia? É você mesmo tentar se mudar? Não, o nosso trabalho é contemplar o Senhor, olhar para o Senhor. Quando vamos para a célula, nós temos que olhar para o Senhor. Quando estamos no culto, nós vamos olhar para o Senhor, contemplar o Senhor. Por que é tão importante uma reunião como essa? Porque aqui nós contemplamos o Senhor, contemplamos na adoração, contemplamos no louvor, contemplamos na oração, contemplamos até na pregação, na meditação. E enquanto você está ouvindo a palavra, você está contemplando o Senhor, você está sendo transformado de glória em glória. Mas muitas pessoas querem fazer algo, mas não envolve esforço seu, é obra do Espírito. O seu trabalho é apenas olhar para Ele. Nosso trabalho é apenas contemplá-lo, meditar nas verdades de Cristo. Mas nós queremos ver tanta coisa, e às vezes não queremos ouvir aquilo que parece óbvio. Sabe o que eu tenho percebido ultimamente? Nas nossas igrejas que eu prego toda semana, e nunca é igual o que eu prego, é que os irmãos às vezes me olham e me resistem. Sabe por que eles resistem? Não é que eles discordam do que eu estou falando, é que eles acham que não precisam ouvir isso. Isso é muito elementar, isso é muito básico. Presta atenção, é tão básico que muitos de nós nem sabemos como funciona. É tão simples que parece até inacreditável. Quer dizer que eu sou mudado só por contemplar? É por isso que o nosso culto é tão simples também. Nosso culto não tem muita apresentação, não tem muito show, não tem muito entretenimento. Nosso culto é oração, louvor e palavra. Oração, louvor e palavra. Sabe por quê? Para você ter chance de contemplar o Senhor. E se você contemplar o Senhor, sua vida vai ser mudada. Pastor, mas é mudada instantaneamente, uma vez por todas? Não, diz a Bíblia que é uma mudança gradual. É de glória em glória. E às vezes é uma impressão que vai tendo nesse espelho. No começo é bem embaçado, você nem vê direito a imagem de Cristo em você, porque está embaçado. Mas quanto mais você contempla, mais aquela imagem vai sendo impressa em você, até que vai chegar um ponto em que a glória vai se manifestar plenamente na sua vida. Isso vai acontecer até no dia em que o nosso corpo for glorificado. Ali a glória dos filhos de Deus será manifestada. Mas hoje o nosso trabalho é apenas investir tempo olhando para Ele. Mas muitos de nós somos muito encantados com outras coisas. Os irmãos estão cansados? Aqui em São Paulo tem um problema, aqui o relógio anda mais rápido. E meu tempo já acabou. Mas olha para cá, eu quero te falar mais uma coisinha sobre isso. Olhar para Jesus é o que importa. Não deveríamos ficar olhando para as pessoas, olhando para homens, nem olhando para teologias e doutrinas. Deveríamos olhar para Cristo, Quando você olha para Cristo, quando você ouve a Cristo, sua vida é mudada. Quando Cristo é aquele que te fascina, sua vida é mudada. É simples assim. Pastor, mas parece ser algo tão simples. Por que a gente não consegue mudar? Porque é você que está tentando, filho. Desiste. Hoje eu vim dizer para você isso, desiste. Esse é um empreendimento além da sua força. Você não consegue endireitar esse pau que nasceu torto. Isso é obra exclusiva dele. Mas o carpinteiro de Nazaré vai fazer a obra completa na sua vida.
não é você. Sabe por que é tão difícil ser crente na cabeça de alguns? Porque é o empreendimento dele, é o empreendimento que ele está fazendo, é ele que está empenhado em ser alguma coisa. Não, nós olhamos para Cristo. Lá em Mateus capítulo 17, pega aí a sua Bíblia. Mateus 17, você conhece a história. Jesus levou Pedro, Tiago e João para um alto monte. Como eu disse, eu creio que era o Monte Hermon. E lá foi transfigurado. Olha o que diz, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Você não tem mais que ouvir Moisés, você não tem mais que ouvir Elias. Moisés e Elias foram homens de Deus para aquele tempo, para o Velho Testamento, mas agora está em outra época, agora está no tempo do Filho. Então você não vai ouvir mais Moisés, não vai ouvir mais Elias, você vai ouvir o meu filho. Este é o meu filho. Aqueles 2 eram servos, mas este é o meu filho. Moisés simboliza a lei, Elias foi o maior dos profetas. Então Moisés e Elias simbolizam a lei e os profetas. Mas Jesus diz: não olha mais para a lei, olha para o filho. Não olha mais para os profetas, olha para o filho. Pastor, mas isso significa que eu não devo mais ler o Velho Testamento? Não, você deve ler o Velho Testamento, mas para olhar o filho no Velho Testamento. Quando você lê a respeito do sacerdote no Velho Testamento, enxerga Cristo. Ao invés de tentar você querer virar um judeu, enxerga Cristo. Quando você vê o sacrifício do Velho Testamento, enxerga Cristo. A Ele ouvir. Mas muitos de nós somos ainda encantados com a lei, porque nós somos ainda religiosos, e o nosso cristianismo é religioso. Pastor, como é que eu posso saber se eu sou religioso? Se o seu cristianismo é você tentando se transformar, é religião, não é do Novo Testamento. Se o seu cristianismo é o seu braço tentando se transformar, isso é religião humana, isso é a lei do Velho Testamento, não é o Filho. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos transformar, genuinamente sereis transformados. Se o Filho mudar a sua vida, você de fato vai ser mudado. Olha para o Filho. Mas sabe o que acontece? Bom, diz a Bíblia que o Pai falou, muito interessante. Verso 6: ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus dizendo: erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Porque esse é o padrão do Novo Testamento, a ninguém viram, é só Jesus. Não olhe para outro método, não olhe para a religião, olhe para Jesus. É tudo baseado na obra dele, é tudo baseado no poder dele, é tudo baseado na presença dele. É a glória dele sendo compartilhada com você. Mas nós ainda somos tão encantados. Você sabe, esse evento, ele é relatado nos 3 evangelhos sinóticos. Relatado em Mateus, Marcos e Lucas. Aqui em Mateus 17, em Lucas 8 e Marcos 8. Agora, acontece algo muito interessante. No final desses capítulos, você tem um evento relacionado com Pedro e um outro evento relacionado com Tiago e João. Mas o que é fascinante a respeito desse evento é que o Espírito Santo é quem programou que isso acontecesse. Olha aqui em Mateus 17, lá no final do capítulo,
Mas foi no mesmo dia. Olha o que diz no verso 24: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que você pegar, fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. No mesmo dia que Pedro teve a voz de Deus falando com ele: este é meu filho, a quem eu amo, ouça-o. A Bíblia fala que chegou alguém para cobrar a lei de Moisés. Esse imposto aqui não era imposto civil, era imposto religioso, era imposto da lei, era para manutenção do templo. E alguém chegou e falou: vosso mestre paga o imposto da lei para cuidar do templo? Pedro respondeu muito rápido. Ele disse: meu mestre paga tudo porque ele cumpre, ele é cumpridor da lei. Quando ele foi entrando em casa, Jesus, sabendo de tudo, porque ele conhecia, antecipou-se e falou: Pedro, me responde uma coisa: de quem que os reis cobram o imposto? Dos estranhos ou dos filhos? Pedro caiu a ficha, percebeu que tinha feito algo fora do padrão. Ele falou: dos estranhos, mestre. Aí Jesus: então quer dizer que os filhos, lembra Pedro? Filho está isento, filho está fora, a lei já não se aplica. Mas Pedro ainda estava olhando para Moisés. Deus disse: este é meu filho, olha para ele. Mas Pedro está olhando para Moisés. Pedro está olhando ainda para Moisés, para o cumprimento da religião antiga, a religião que já passou. Apesar de terem ouvido a mensagem, ainda estavam olhando para o lugar errado. Presta atenção, lá em 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos transformados de glória em glória quando nós contemplamos o Senhor, e somente o Senhor. Se você está contemplando a você mesmo, está contemplando Moisés, está contemplando a lei, isso não vai produzir transformação na sua vida. E sabe o que é Moisés? Sabe o que é a lei? A lei é a troca. Faz isso que eu te faço aquilo. Você se esforça e você muda. Você tenta e você consegue. Isso é a lei de Moisés. Sabe o que é a graça de Cristo? Eu opero transformação em você. Eu vou mudar você. Eu já estou operando na sua vida. Eu só quero que você creia. Quantos creem no poder do Senhor hoje? Essa é a verdade do Evangelho. Mas lá em Lucas, vai lá para Lucas agora. Esse aqui foi Pedro. Mas lá em Lucas, no capítulo 9, a palavra do Senhor diz, no verso 28, Lucas 9, 28, nós temos a transfiguração. É a mesma história de Mateus. E aí, no mesmo dia, aconteceu, verso 51, no mesmo dia, aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar a pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João, veja, quem estava com Jesus era Pedro, Tiago e João. Nós vimos lá em Mateus que Pedro estava olhando para Moisés ainda. Agora veja Tiago e João. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, do mesmo jeito que Elias fez? O Senhor quer que a gente faça igualzinho Elias? Jesus, porém, voltando, se os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Veja, Pedro ainda estava olhando para Moisés, mas Tiago e João estavam olhando para Elias. Eles achavam que o padrão ainda era Elias, ainda não conseguiam olhar para Jesus. Achava que o legal
é mandar cair fogo na testa para consumir. O bacana é o sujeito que caiu em pecado, a gente taca ele na fogueira. O bacana é isso. Está olhando para Elias ainda, mas a ordem do pai é: este aqui é o meu filho, Jesus de Nazaré. A ele ouvi, olha para ele, olha para ele. Até hoje, os irmãos são muito mais empolgados com João Batista, que é o Elias que havia de vir, do que com Jesus. Vamos ser francos. Nós gostamos de João Batista. João Batista é fascinante. Quando nós encontramos um pastor parecido com João Batista, nós dizemos: esse cara vai mudar São Paulo. O cara chega. Apareceu alguém assim em Goiânia um tempo atrás, descalço, porque ele não calçava sapato, porque ele é humilde. Não como certos pastores que calçam sapato, chique. Vestia roupas de couro de animal, cabelo desgrenhado. Dieta, que dieta? Você não vai encontrar esse pastor gordinho nunca na vida. Ainda bem que eu emagreci um pouco agora, estou mais próximo dele. João Batista comia gafanhoto com mel silvestre, sim, porque pastor gordo só pode ser carnal. Eu vou ouvir pastor gordo? Nem olho para ele. Eu ouço João Batista. João Batista, a palavra dele é dura. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ilha vindoura? Nós gostamos desse. Esse cara é poderoso. Quando ele chega, o pau quebra. Mas aí parece um pastor do estilo de Jesus, convidado para uma festa de casamento, acabou a cerveja, e alguém fala: acabou a cerveja, não tem dinheiro para comprar mais. E o pastor fala: vamos orar, tem água aí? Vamos orar para transformar a água em cerveja. No outro dia sai no boletim da igreja: é o fim do mundo. Pastor transforma a água em cerveja, né, pastor Reinhard? É o fim do mundo. E ao invés de dizer raça de víboras, ele diz: filhinhos, o Pai vos agradou em vos dar o reino. E aí os adoradores de Elias falam: que filhinhos, o que? Isso é uma raça de cobra. Ao invés de comer mel com gafanhoto, ele vai para a festa, come muito, ao ponto do povo dizer que ele era glutão e beberrão. Era bom de prato, pastor Jesus, mas não faz sucesso. Não faz sucesso, porque todo pecador que chega, ele perdoa. Todo pecador que chega, ele perdoa. Não pode sair perdoando pecado assim, não. Tem que ter uma palavra mais dura de santidade, senão como vai mudar essa geração? Presta atenção, filho. Jesus disse que Moisés passou e Elias passou também. Não adianta você querer fazer cair fogo para queimar a testa de ninguém, não. Olha para Jesus. Quando você olha para Jesus, você vai ser transformado de glória em glória. Aleluia, aleluia. Você é transformado sem ver. As pessoas vão testemunhar a seu respeito, dizendo: não, você mudou, você está diferente. Você fala: não sei, eu acho que não, estou o mesmo. Tá, não, você mudou sim. O que você fez? Não sei, eu só estou gastando tempo investindo, contemplando a Jesus. E quanto mais eu contemplo, parece mais mudado eu sou. Mas eu não estou vendo quando é que isso acontece. Porque o reino de Deus é como um homem que plantou uma semente. Ele foi dormir e acordou, foi dormir e acordou, até que a semente germinou e se fez uma árvore frutífera. O seu coração é essa terra, a semente é a palavra de Deus. Você vai dormir e vai acordar, e enquanto você contempla o Senhor, ela vai germinar e vai produzir frutos para a glória de Deus. Não o seu esforço, espontaneamente, espontaneamente. O reino de Deus não é uma questão de querer mudar as pessoas na marra. Reino de Deus não é uma questão de querer forçar os homossexuais a ficar trancados na casa dele, nem querer impor a eles a lei. Não funciona. Alguém chegou e falou: pastor, você viu? Lá na Nigéria aprovaram uma lei. Agora lá é crime ser homossexual. Qualquer pederasta que for pego agora desmunhecando vai ser preso. E o pastor que me falou isso falou: isso é que é reino de Deus. Eu olhei para ele e falei: isso é que não é reino de Deus, filho. Isso aí ainda é Moisés. Sabe o que é reino de Deus? É você pregar para esse homossexual:
ele descobriu o amor de Deus, nascer de novo, ser transformado em nova criatura e abandonar o pecado. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. As pessoas falam: pastor, deveríamos ter leis. Você não é a favor de termos leis proibindo isso e aquilo? Tem 3.500 anos que a lei está aqui e o mundo continua tão imoral quanto sempre foi. Porque mudar por fora não adianta, parecer por fora não resolve. Transformação genuína é por dentro. Por dentro. Você foi mudado pelo poder de Deus. Você não é alguém que está aqui dentro louco para ir embora, para fazer alguma coisa errada. Não, seu coração foi mudado. Eu vim pregar no carnaval aqui em Mauá. Aí nós estávamos indo para o hotel. Cheguei na porta do hotel. Alguém falou: ah, está tendo retiro da igreja, né? Eu falei: está tendo retiro. Ele falou: pois é, mas os irmãos, eles devem ter muita dificuldade de conseguir vencer essa tentação. Eu olhei e fiquei pensando: só quem não foi transformado. Porque o evangelho não é eu ficar aqui dentro batendo meu pé no batuque com vontade de sambar lá fora. O evangelho é ser mudado de dentro para fora, e você não ter mais o apetite para comer as comidas dos porcos. Pastor, mas de vez em quando eu ainda tenho um comportamento de porco. Eu sei. Enquanto você é criança, às vezes você parece porco. É verdade ou não é, irmãos? Quem tem filho aqui sabe o que eu estou dizendo. Se não vigiar um menininho de 1 ano e meio, ele pega o copo e vai tomar água no vaso. Vai ou não vai, irmãs? Não tem que vigiar? Ele teve comportamento de porco, mas não é porco, é seu filho. Preste atenção. Mesmo que você eventualmente tenha tido um comportamento de porco, eu vim contar para você: você não é porco, você é filho de Deus, você é filho do rei. E ele vai pegar você, vai lavar você, vai limpar você, e você vai crescer. O que você precisa não é de burdoada. A melhor maneira de levar uma criança a crescer é dar comida para ela. Você veio aqui para ser alimentado com o pão do céu, com a palavra de Deus. E quanto mais você comer a palavra de Deus, mais você vai crescer. E à medida que você cresce, você é transformado. Isso é de glória em glória. Ninguém se vê crescendo, ninguém percebe quando está crescendo, mas de repente, eis que ele cresceu e tornou-se adulto, porque a obra de Deus operando na vida dele. Deus está operando mudança, crescimento, transformação na sua vida. Quantos sentem a alegria do Senhor nessa hora? Fique em pé onde você está. Vamos ministrar ao Senhor, contemplando o Senhor por um instante. Erga suas 2 mãos para o Pai nessa hora. Eu queria pedir você fazer algo agora. Faz de conta que esse telhado não está aqui. Você vai olhar para cima agora e vai dizer para o Senhor: Pai, mostra-me o teu amor hoje. Mostra-me o teu amor, eu quero te contemplar hoje. Mostra-me o teu amor. Eu quero ouvir a sua voz. Não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo orando ainda. Acho que você pode orar mais alto ainda. Vamos encher esse lugar de louvores ao Senhor. Contempla que você muda. Come, bebe dele que você é transformado. Muda a dieta que você também muda. Sim, Espírito de Deus, não é por força, não é pela habilidade, nem é pelo braço do homem, mas é pelo teu Espírito, pelo teu poder. Pai, nós oramos hoje. Dá-nos entendimento, dá-nos revelação, dá-nos compreensão, dá-nos luz. Espírito de Deus, move em nós agora pelo teu poder. Põe a mão no ombro do irmão do seu lado. Antes de orar por ele, fala: irmão, eu quero te dizer que você é muito amado. Há um Deus que te ama muito.